Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E neste vídeo nós vamos estudar a propagação de erros, tá? Então estamos dando continuidade ao tópico de análise de erros e nós temos aqui uma playlist, o link aqui está na descrição, tem uma playlist que aborda todos esses assuntos, tá bom? Então aqui nós vamos estudar como ocorre o acúmulo de erros, tá? Em uma linha de cálculo. E aqui vamos falar do erro absoluto, está bem? Sobre o erro relativo será dedicado um outro vídeo, tá? Mas essencialmente o que nós temos é o seguinte. Você tem dois números que contenham erros. Esses erros podem ser erros de arredondamento ou truncamento. Pode ser uma observação, um experimento, uma medida. Pode ser qualquer coisa que contenha erros. Então, você tem dois números que contenham erros. E quando você fizer operações com eles, soma, subtração, multiplicação e divisão, o que ocorre com esses erros individuais na sua linha de cálculo? Como eles vão se acumulando? É isso que aqui a gente quer ver. Como o erro vai se acumulando em um processo de cálculo, em uma linha de cálculo, tá? Então, inicialmente nós vamos fazer para a soma, depois a subtração, depois a multiplicação e depois a divisão. E veremos que na multiplicação, o acúmulo de erros é grande comparado com as outras operações, tá? De todas essas quatro operações, a multiplicação é a que carrega um acúmulo de erros com maior intensidade. Então, ó, simplesmente, vamos começar aqui dizendo que a minha variável x, ela é uma aproximação deste x mais um erro absoluto aqui, tá? Esse aqui pode ser positivo ou pode ser negativo, então você pode estar superestimando ou subestimando essa variável aqui, tá? Então, se tem essa variável, esse x barra é uma aproximação desse x, pode ser um arredondamento, pode ser uma medida de um fenômeno, e esse x sem a barra seria o valor esperado, por exemplo. E temos o y, que é a aproximação deste y mais um erro em y, tá? Então, primeiro, vamos ver como se comporta o acúmulo de erros na soma dessas duas variáveis, tá? A nossa intuição já diz que os erros vão se somar. E é verdade. Para cá é verdade, tá? Os erros vão se somar. O que acontece aqui? Vamos pegar e somar x e y, nós vamos ter a aproximação de x mais o seu erro, mais a aproximação de y mais o seu erro, tá? E aí, beleza, aqui vale a associatividade, tá? Então, nós podemos separar aqui como a soma das aproximações mais a soma dos erros. Tá bom? E aí, esta parte aqui, este aqui, é o erro na soma. Está bem? Então, o que nós temos? Você somar duas variáveis será igual à soma dessas aproximações mais um erro. E esse erro é o quê? É a soma dos erros individuais das variáveis. E aí, isso vai se acumulando, acumulando, acumulando. Você vai pegar esse resultado, vai fazer uma outra operação, e aí você já vai ter outro acúmulo de erros, e por aí vai, e o erro vai se propagando dessa forma, tá? Então, aqui temos que a propagação dos erros na soma segue igual à soma dos erros individuais, beleza? Então, nós podemos dizer aqui que o erro em x mais y, ele é igual ao erro de x mais o erro de y. Tudo bem? Então, em outras palavras, nós podemos dizer que o erro absoluto, ele se acumula aditivamente em uma soma. Então, suponha que você tenha uma linha de cálculo mais extensa e você tem lá vários valores para calcular, todos eles com erros,
E aí você vai somando, 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 e os erros vão se acumulando e vão se somando também, tá bom? Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Vou colocar aqui como exemplo, um exemplo realmente numérico bastante simples, tá? Vamos dizer que o nosso x seja 120,36, tá? E o nosso y seja 2,76. E aí vamos dizer aqui que você tenha, por exemplo, arredondado esse número aqui, você tem arredondado ele para 120,4, por exemplo. E esse y aqui, você também tem arredondado ele para 2,8, por exemplo, certo? Neste caso aqui, como é que vai ficar o erro na soma? Vamos supor que você queira somar o x e o y, né? Então, tudo bem. O erro em x, ele vai ser o quê? Vai ser menos 0,04, porque você vai superestimar. Então, quando você fizer menos 0,04, né? Esse x vai ser a aproximação mais esse errinho aqui, ele é negativo. Então, 120,4 menos 0,04 vai dar 120,36. Tá? Da mesma forma, aqui no y também, o erro em y, você está superestimando, né? E você arredondou ele aqui para cima, então ele também é menos 0,04. Tá? Que vai ficar aproximação de y mais esse erro aqui, então é 2,8 menos 0,04, vai dar 2,76. Tudo bem. E aí, como é que fica o erro aqui? Beleza, esse erro na soma deste x e y é menos 0,04 menos 0,04. Aí você vai somar menos 0,08. O erro aqui, ele vai ser aditivo, tá bom? E aí vamos olhar agora para a subtração, tá? Vamos olhar para a subtração. Tá? Na subtração, o princípio é exatamente o mesmo, tá? Então, eu vou pegar o mesmo x e y que eu defini, tá? O x como aproximação em x mais um erro em x. O y vai ser a aproximação de y mais um erro em y, tá? Então, vamos subtraí-los. Então, eu vou pegar x menos y, vai ser aproximação em x mais o erro em x, menos aproximação em y mais um erro em y. Tá? Então, isso aqui vai ficar exatamente a diferença das aproximações mais um errinho aqui, que vai ser erro em x menos erro em y. Tá bom? E aí, este daqui, ele é o erro na subtração. Muito bem. Então, a gente pode dizer aqui que o erro na subtração, ele vai ser também de forma aditiva. O erro em x menos o erro em y. Você pode ter estranhado que eu falei de forma aditiva e tem um sinal de menos aqui. Mas muita atenção. O nosso senso comum pode olhar para cá e sempre pensar, ah, não, o erro vai diminuir. Não, tá? Não necessariamente. Porque esse errinho epsilon aqui pode ser positivo ou pode ser negativo. Aqui ele deu negativo, né? Então, por exemplo, se o erro em x for positivo e o erro em y for negativo, você está subestimando um e superestimando o outro, aqui o menos com o menos vai ficar mais, e aí você vai somar esses dois valores. Vamos fazer exemplos disso. Veja só. Mas antes, vamos olhar para esse aqui que a gente fez da soma. Você superestimou os dois a um mesmo desvio, né? Com um mesmo desvio, menos 0,04 e menos 0,04. Se você subtraí-los, o erro será subtraído. Então, você vai ter o 0,04 menos 0,04. Então, você cancelaria. Então, você poderia pensar, o erro zerou. Tudo bem, neste caso em específico. Porém, o que pode acontecer? Esse erro, ele não está em valor absoluto. Então, ele não vai estar sempre subtraindo. Não vai sempre diminuir. Não vai estar sempre um processo de subtração dos valores absolutos dos números.
Olha só esse outro exemplo aqui. Suponha que a sua variável x seja 2,000, tá? 000, porque esses aqui são significativos. Quando eu coloco isso daqui, significa que esses zeros, esses dígitos aqui, são corretos e são iguais a zero. Algarismos significativos. O zero à esquerda não é significativo, porém o zero à direita é significativo sim, tá? Então, quando eu coloco isso aqui, eu indico que esses 3 dígitos são corretos e iguais a zero, tá? E aí vamos supor que você fez uma medida, tá? Medida passível de erros, e essa medida te deu 1,97, tá? Essa foi a sua medida. A outra variável y, ela é 2,56, por exemplo, né? Na verdade, só 2 casas decimais, tá? Então, não preciso dessa última aqui, perdão, tá? Me perdoem por aqui. Só 2 casas decimais, tá? Coloquei 000, não, mas é só 00. Mas continua, né? Esses 2 dígitos aqui são corretos e iguais a zero. E aí, essa outra variável que tem um valor esperado de 2,56, supõe que você tenha medido e aí você superestimou esta variável e ela deu 2,6, tá? Você superestimou, deu 2,6, tá? Ótimo. Neste caso aqui, ó, daqui para cá, o seu erro vai ser de menos 0,03, tá bom? O erro em x. Então, porque isso. Então, o seu erro em x é menos 0,03, tá? Porque você vai fazer 1,9... Não, é positivo, né? Positivo. Mais 0,03, tá? Por quê? Esse erro, então, aqui você subestimou. Então, este erro aqui, essa aproximação mais esse errinho, dá o 2. Aí, agora, para o y, dá negativo. Que aqui você superestimou. Então, vai ser menos 0,04, tá? E aqui o erro nessa subtração de x e y vai ser o 0,03 menos 0,04. Então, o seu erro vai aumentar de 0,07, tá? Isso aqui é só para tirar essa nossa interpretação, esse nosso senso comum, que poderia nos levar a imaginar que como o erro na subtração dá a diferença dos erros, a gente pode pensar que ele vai sempre diminuir, vai, né? Ele pode aumentar negativamente, por exemplo, né? Inclusive, tá? E nós precisamos agora olhar para a multiplicação, tá? O produto de 2 números que contém erros. Como se propaga essa multiplicação, tá? Eu já vou dizer aqui para vocês, a multiplicação é a pior dessas operações, tá? É na multiplicação que o acúmulo de erros cresce muito rápido, tá? Cresce muito mais rápido do que na soma, do que até no quociente, tá? Então, o produto carrega um acúmulo de erros grande. E isso pode te dar problemas nas suas simulações, nas suas aproximações, nas suas análises numéricas de algum fenômeno que você esteja estudando, tá? Então, vamos lá, vamos para a multiplicação agora, tá? Vamos para o produto. Multiplicação, tá? Continuo com o x e o y da forma que eu os defini. E agora eu vou fazer o produto x vezes y, tá? Quando eu fizer esse produto aqui, vamos lá. Então, vai ficar a aproximação de x mais o erro em x, vezes a aproximação de y mais o erro em y, tá? E aí, aqui vale a distributividade. Então, vai ser esse vezes esse. Vai ficar o produto das aproximações, esse vezes esse, mais a aproximação de x vezes o erro em y, esse com esse, mais a aproximação de y vezes o erro em x, mais o produto dos erros, tá? E aí, veja só que interessante. Deste lado, tá? Deste lado, eu tenho x vezes y. Deste lado, eu tenho x vezes y. X barra vezes y barra, tá? Então, aqui eu tenho o valor, né, o resultado do produto dos 2 números exatos vai ser o produto das aproximações, e o que sobrou aqui tudo é o erro
na multiplicação. Tá? Este aqui é o erro na multiplicação. E aí vamos analisar aqui uma coisa. Você não está só somando os erros, ó. Não tá. Você está multiplicando cada um dos erros pelas aproximações que você tem. Então, é possível que este resultado aqui não seja pequeno, por conta desse x barra e esse y barra, e de fato, na grande maioria das vezes, ele não vai ser pequeno. Aqui, os erros, a gente sempre supõe que esses erros são pequenos. Vamos supor que a sua análise ela está bem colocada, ela é estável e a sua modelagem está toda coerente. Então, esse seu erro aqui é pequeno. Então, você vai ter dois números pequenos, quando multiplicados, dá um número menor ainda. Tá? Então, esse termo aqui é pequenininho. Agora, esses aqui são dominantes. E não necessariamente eles vão ser pequenos. Né? Muito pelo contrário, eles vão se acumular e vão crescer rápido, porque você está fazendo esse produto desse x com esse aqui e está somando, tá? Então, a gente pode dizer aqui que o erro no produto de dois números segue a aproximação de x vezes o erro em y, mais a aproximação de y vezes o erro em x, mais o produto dos erros, né? Então, erro em x e erro em y, tá bom? E aí, uma orientação para quando você for fazer alguma análise computacional, alguma análise numérica, evite colocar muitas multiplicações para operar. Eu vou trazer um exemplo bastante simples, bastante simplório, porém muito ilustrativo daqui, onde a gente vai verificar que uma mesma expressão, quando escrita de uma forma com vários produtos, né, com várias multiplicações, causa um erro bem maior do que uma outra que tem uma quantidade menor de produtos. Já adiantando para vocês, você tem um polinômio. Quando você coloca ele na forma fatorada, você tem menos operações de multiplicação. E a gente vai ver que o erro dele vai ser bem menor quando você está na forma fatorada, que você tem menos multiplicação devido ao acúmulo do erro nas multiplicações. O que acontece? Você tem dois números, você faz um produto, aí tem um erro acumulado, o erro em cada uma dessas variáveis vai acumular. Aí você pega esse resultado, faz o produto com outro número. Então, esse erro acumulado vai acumular agora com a nova operação de multiplicação. Isso vai crescendo, crescendo, crescendo e vai sempre tendendo a crescer cada vez mais. Vamos lá para o nosso exemplo. O exemplo aqui diz o seguinte, ó. Nós temos aqui um polinômio cúbico e a questão pede para avaliá-lo em x igual a 4,71. Substituir 4,71 aqui. Porém, a gente está em uma máquina que tem 3 algarismos, tá? Só 3 algarismos, e arredondamento padrão em cada operação, tá? Que é exatamente como uma máquina trabalha, tá? Ela faz os arredondamentos em cada operação. E no segundo item é para repetir o mesmo processo para o polinômio, agora na forma fatorada. Esse polinômio é igual a esse daqui, só que na forma fatorada. Fica aqui um exercício. Faz aqui a distributiva bem direitinho, você vai chegar aqui, tá? O que acontece aqui? É o seguinte, nesse primeiro polinômio aqui, nós temos quantos produtos? X ao cubo é x vezes x. Tem dois produtos aqui. Aqui, 6,1x quadrado. Então, vai ficar x quadrado é x vezes x, vezes 6,1 mais dois produtos. Então, aqui já foi 2, 4, e aqui mais um produto. A gente tem 5 produtos aqui, tá? Então, como a cada operação você arredonda, então você está fazendo um acúmulo de erros em cada operação. Você arredondou, tem um erro associado. Já aqui, nós temos quantos produtos? Tem um aqui e outro aqui. Então, você vai reduzir de 5 para 2 produtos. E vamos analisar como é o erro, como o erro se acumula nesse exemplo aqui. Então, beleza. Vamos aplicar o 4,71 no polinômio, tá? No lugar do x. E aí, a cada operação que nós fizermos, nós vamos arredondar e manter sempre 3 algarismos, tá? E vamos considerar o seguinte, todas as operações vamos fazer da esquerda para a direita. Porque se você não viu o vídeo sobre erro de arredondamento
de erro de truncamento, lá tem um exemplo que mostra que quando você está num ambiente de erros, um ambiente de aproximações, essas operações podem não valer, essas propriedades, como associatividade, distributividade, pode não valer. O que pode acontecer? Se você multiplicar num sentido, pode ser diferente se você multiplicar no outro sentido, por conta dos arredondamentos, tá? Beleza, então vamos lá. A gente tem que multiplicar aqui x 3 vezes, né? Vou fazer separado. Então, vamos primeiro pegar esse x ao cubo aqui. Quando eu fizer o x ao cubo, eu vou ter 4,71 vezes 4,71 vezes 4,71, tá? Vamos pegar aqui a calculadora. Vamos considerar as operações da esquerda para a direita, tá? Porque não necessariamente vai valer a associatividade aqui no ambiente de erros. As propriedades básicas dos números reais, né, podem não valer, tá? Então, ó, primeiro aqui, 4,71 vezes 4,71 deu 22,1841. Eu preciso arredondar para 3 dígitos. Quando arredondar para 3 dígitos, vai ficar 22,2. Então, aqui vai dar 22,2, tá? Vezes 4,71. Então, vou pegar 22,2 vezes 4,71. 104,562. Tem que arredondar para 3 dígitos, vai para 105, tá? Então, aqui vai ficar 105. Aí, agora eu vou pegar 6,1x quadrado, tá? Quando eu fizer isso aqui, esse 6,1x quadrado, ele é 6,1 vezes 4,71 vezes 4,71. Tá? Então, eu estou adotando o padrão da esquerda para a direita, porque quando eu multiplicar 6,1 vezes 4,71, eu vou arredondar. Eu vou pegar esse valor arredondado e multiplicar com 4,71. Esse resultado poderia ser diferente, e certamente será. Se você multiplicar 4,71 vezes 4,71, arredondar e pegar esse resultado e multiplicar com 6,1, tá? Eles podem dar resultados diferentes. Então, vamos lá. Primeiro, 6,1 vezes 4,71, 28,731. Tenho que arredondar para 3 dígitos, então vai ficar 28,7 aqui, tá? Então, isso aqui ele vai ficar 28,7 vezes 4,71, beleza? E aí, agora, eu pego esse 28,7, multiplico por 4,71, 135,177. 3 dígitos, arredondamento padrão 135. Beleza, né? Agora, esse 3,2 vezes x. 3,2x, isso aqui vai ser 3,2 vezes 4,71. Então, beleza. 3,2 vezes 4,71 dá 15,072. Arredondando para 3 dígitos, 15,1. Então, perceba que a gente fez várias multiplicações aqui. E em cada multiplicação, quando você tem números decimais, você tem como resultado um número com muitas casas decimais, tá? Com bastante casas decimais. Isso acontece muito. E aí você vai acabar tendo que arredondar o seu resultado. Na soma e na subtração, isso não ocorre. Em geral, não ocorre. Não ocorre com tanta frequência como na multiplicação, tá? E agora o que eu vou fazer? Vamos somar, né? Então, vai ser esse daqui. Então, a cada operação, você arredonda para 3 dígitos. Então, ó, 105. Opa. 105 aqui. Menos. Esse aqui é 135. Então, eu boto 135. 2 dígitos. Não tem que arredondar. Deixa assim. Aí, vou somar 15,1. 3 dígitos. Não precisa arredondar. Vai para o outro. Mais 1,5. Resposta menos 13,4, tá? Então, esse P de 4,71 está sendo igual a menos 13,4, tá? Vamos fazer agora
para o polinômio na forma fatorada. Vamos lá, vamos escrever o polinômio aqui na forma fatorada. O P de x, ele é x menos 6,1, x, mais 3,2, x, mais 1,5, tá? Aqui vamos direto. Olha só. Deixa eu colocar aqui minha calculadora. Eu vou fazer de dentro para fora. Então, vamos primeiro olhar aqui, tá? Vamos aqui, ó. 4,71 menos 6,1. Deu quanto? Menos 1,39. 3 dígitos, mantém. Agora, eu vou multiplicar por 4,71 vezes 4,71. Menos 6,5469. 3 dígitos, então aqui ele vai ficar menos 6,55. Menos 6,55. Parei aqui. Vou somar com 3,2, mais 3,2. Dá 3,35. Tá vendo que nas somas você não tá tendo um aumento de casas decimais, né? Muito bem. Fiz aqui, né? Somei esse 3,2. Agora eu vou multiplicar por 4,71 vezes 4,71. Deu quanto? Menos 15,7785. Fazer 3 dígitos de arredondamento padrão vai ficar 15,8, tá? Então, aqui, menos 15,8. Fiz até aqui. Vamos somar com 1,5. Resposta, menos 14,3. Então, aqui o P de 4,71 menos 14,3. Dá para ver os dois resultados? Dá, né? Qual é o valor exato? Vamos pegar o valor exato para ver. O valor exato vai ser aquele considerando todos os dígitos da calculadora, tá? Então, esses aqui são os valores aproximados. Vamos pegar o valor exato? Vamos comparar. Para fazer o valor exato, eu vou pegar todos os dígitos da calculadora. E aí, fazendo isso, não vai ter distinção, porque a calculadora tem bastante dígitos aqui, né? Não vai ter distinção com relação a esse polinômio e ao fatorado, né? Espera-se não ter, já que a gente tem muitos dígitos na calculadora aqui, né? Vamos lá. Então, vai ser 4,71 ao cubo menos 6,1 vezes 4,71 ao quadrado, tá? Mais 3,2 vezes 4,71 mais 1,5. Olha quanto é que deu. Menos 14,263899. Então, vamos colocar aqui o valor exato, ó. P de 4,71 deu menos 14,263899. Olha só como aqui ficou distante. Em comparação com esse aqui, ficou pertinho, né? Esse aqui ficou bem pertinho, menos 14,3. Mas olha como esse aqui ficou distante daqui, né? O que que a gente percebe aqui? Que quando você tem muitos produtos no seu cálculo, e você tem os arredondamentos, o seu erro vai ser bem grande. Vai ser muito maior. O acúmulo de erros no produto é grande. Por isso que nesse caso aqui, deu um erro bem grande com relação ao valor exato aqui, tá? E aí, isso ocorre porque a gente está num ambiente onde você tem um acúmulo de erros, você tem uma quantidade de casas decimais, aqui nesse caso, né? O que leva esse acúmulo de erros é a quantidade de casas decimais pequenas. Se a gente for olhar para cá, ó, vamos ver aqui, considerando todos os dígitos da calculadora, se a gente fazer, né, avaliar o polinômio no ponto 4,71 por esta fórmula, olha só. 4,71 menos 6,1, sem arredondamento, tá? Considerando todos os dígitos da calculadora. Aí multiplico por 4,71 mais 3,2 vezes 4,71 mais 1,5. Tá? Deu o mesmo resultado porque neste ambiente da calculadora eu estou com uma precisão maior
do que o que eu estou arredondando aqui, né? Do que dá esses números, né? Eles estão 6 casas decimais. E a minha calculadora tem uma precisão maior do que essa. Agora, suponha que você esteja num computador, numa máquina, e você está modelando algum fenômeno, fazendo algum cálculo numérico, e você precisa de uma precisão grande, e a sua máquina, o seu computador não atinge essa precisão. E aí esses erros vão se acumulando, 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 e pode ocasionar algum problema na sua modelagem, no seu projeto, tá bom? Beleza. Aqui a gente encerra o produto, tá? Vamos encerrar aqui o acúmulo de erros sobre o produto e vamos ver agora como ele se comporta na divisão. Então, vamos lá. Na divisão de dois números, como se comporta o erro na divisão, tá? Lembrando que é o seguinte, a gente fez na soma, eu tinha um termo x mais y, ele era igual à soma das aproximações mais o erro. O que sobrava ali era erro. Na subtração também. No produto eu tinha x vezes y, ele era igual ao produto das aproximações mais um erro, tá? Agora eu quero deixar na mesma lógica, tá? Na mesma estrutura aqui. Então eu tenho que fazer isso daqui, ó. Tá? Aqui é y. Então, um quociente dos valores exatos vai ser igual o quociente das aproximações e o que sobrar ali é erro, tá? Então, vamos lá. Eu vou partir deste quociente aqui e, muito bem, aqui ele vai ser simplesmente x é a aproximação em x mais o erro em x, né? Y vai ser a aproximação de y mais o erro em y aqui, tá? Para deixar alguma coisa desta forma, eu vou colocar em evidência aqui a aproximação de y, tá? Eu vou pegar esse y barra e vou colocar ele aqui em evidência. Em cima permanece x mais o erro em x, embaixo o erro em y, a aproximação de y, né? Que vai ficar 1 mais erro de y sobre a aproximação de y, tá? Pronto. Aí agora eu posso separar essa fraçãozinha aqui, essa parte aqui de cima, ó. Eu posso separar aqui. Ele pode ficar assim, ó. Aproximação em x mais erro em x sobre a aproximação de y. E aí aqui vai ficar 1 sobre 1 mais erro de y sobre a aproximação de y, né? E aí veja, ó. Esse vezes esse aqui, ó, já dá certinho o que a gente quer aqui, tá? Mas vamos olhar com atenção esse termo aqui. Vamos olhar esse termo com atenção. O erro é algo pequeno, tá? Na ordem de grandeza do que você está trabalhando, ele é pequeno, tá? E você vai dividir pelo valor aproximado. Então, esse quociente aqui, ele é menor do que 1, tá bom? Isso daqui, ele é menor do que 1. E o que nós temos aqui é a soma dos termos de uma PG infinita, de razão epsilon y dividido pelo y bar. A razão dessa PG é o erro em y dividido pela aproximação de y, né? Lembra como é a soma dos termos de uma PG infinita? É o A índice 1 sobre 1 menos a razão, e esta razão é menor do que 1. Essa razão é esse daqui, tá? Então, quando a gente somar a nossa PG, o A índice 1 é 1. Então, vai ser 1 mais razão ao quadrado, mais razão ao 1 mais razão ao quadrado, mais razão ao cubo, mais a razão, certo? Vai ter as potências dessa razão. Se você prestar atenção aqui, o que está acontecendo? Você tem o sinal positivo, então o sinal é trocado. Então, onde tem potências pares, isso aqui vai ser positivo, porque ele, ó, aqui tem que ser negativo, tá? E onde tem potências ímpares, aí vai ter sinal negativo. Porque o que está acontecendo? Se você olhar para cá, ele está desse jeito assim, ó. Deixa eu fazer aqui. A gente tem aqui, nesse lado, 1 sobre 1 menos com menos fica mais.
né? Então, a nossa razão é menos esse quociente aqui, tá? E aí, o que que acontece? Ele vai ficar dessa forma. O que tá lá em cima segura. Certo? E aí, isso aqui vai ser a PG. Então, vai ser 1, tá? Menos a razão aqui, que esse aqui é a razão. Aí, a potência é 1. Potência quadrática, mais menos ele ao cubo, mais ele a quarta, e por aí vai, tá? E aí, observe uma coisa. Esse número é menor do que 1. Você pega um número menor do que 1 elevado ao quadrado, vai ficar menor ainda. Pega ele elevado ao cubo, menor ainda. Então, todos esses termos vão ficando cada vez menores, tá bom? Vai ficando cada vez menores. O que que a gente pode fazer? A gente pode tomar essa aproximação aqui até primeira ordem, só até aqui. Porque os outros termos aqui vão ser suficientemente pequenos, tá? Então, eu posso fazer uma aproximação aqui de primeira ordem. Então, ele vai ficar aproximação de x mais o erro em x. E aqui, 1 menos erro em y sobre aproximação de y, tá? E aí, agora eu vou separar x barra sobre y barra, como eu quero, e o que sobrar lá vai ser erro, né? Eu quero isso aqui, ó. E o que sobrar vai ser o erro do produto, tá? Então, vamos fazer aqui, vamos fazer a distributiva, né? Bem devagarzinho, ó. Fazer a distributiva aqui. Então, ele vai ficar x barra, a aproximação de x sobre o erro na variável x, tá? Esse vezes esse, aí esse vezes esse. Menos, aí vai ter, ó, x sobre esse y aqui, vezes erro em y sobre esse aqui, tá? Ó, posso separar aqui, bem certinho. Tá? O que vier depois disso vai ser erro. Então, vai ficar esse com esse e esse com esse. Mais esse aqui sobre erro em y, menos. Já vou fazer o produto aqui, tá? Veja que aqui eu tenho um parêntesezinho, né? Ó. Já vou fazer aqui a distributiva. Então, vai ficar a aproximação de x vezes o erro em y, mais o produto dos erros. E aqui embaixo, esse y aqui é o quadrado, tá? E aí, beleza. Aí agora vamos fazer o... A gente pode fazer aqui, ó, tirar o MMC. Quando eu tirar o MMC, você multiplica por y barra em cima e embaixo. E aí nós chegamos. Então, eu tenho x sobre y, vai ser x barra sobre y barra, né? O quociente de dois números vai ser igual ao quociente das aproximações, mais o que sobrar aqui, ó. O que sobrar, vou dividir todo mundo aqui, né? E aqui em cima vai ficar erro em x vezes a aproximação de y, tá? Então, vou fazer assim, ó. Aproximação de y vezes erro em x é esse daqui, menos aproximação de x, erro em y, tá? Aí, esse daqui. Aí, vou colocar tudo na mesma fração. Então, esse daqui, ele vai ficar menos esse termo aqui, tá? Aí, este daqui é o erro na divisão. Tá? Lembrando que esses erros podem ser positivos ou negativos, tá? Então, esse sinal de menos pode crescer ou não, né? Mas como no exemplo lá da subtração, você pode somar números negativos aqui, pode cancelar sinais, né? Mas o que a gente pode observar aqui? Que é o seguinte, nesse termo aqui, esse aqui é pequeno, tá? Esse termo com esse é muito parecido com a da multiplicação, tá? Porém, você está dividindo, ó, por esse cara aqui ao quadrado. Então, ele é menor. Verdade? Está sendo menor. Então, como você está dividindo por esse y, essa aproximação aqui, em geral, nós temos que o erro no quociente é menor do que no produto. Então, em geral,
tá? A gente pode dizer que o erro do produto é menor do que o erro do quociente, tá? E aí, gente, é o seguinte, o que a gente aprende aqui com todos esses cálculos? Que é preferível evitar um pouco as multiplicações quando você estiver numa linha de cálculo computacional, para se prevenir do acúmulo de erros de arredondamento, tá? E que a multiplicação tem o maior acúmulo de erro das operações, tá? Então, tá bom, por esse vídeo está bem. Depois nós vamos ver o acúmulo de erro relativo. A gente tá vendo tudo aqui do erro absoluto, depois vamos ver no erro relativo, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Considere se inscrever aqui no canal. Vamos divulgar esse vídeo, vamos divulgar o conhecimento, pois o conhecimento é livre. Então, bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.